Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes, empreendedor, investidor e mentor de empresários que querem aumentar faturamento e a sua margem de lucro. E hoje a nossa conversa é sobre negócios sustentáveis, governança e o impacto real que isso tudo causa na sociedade. Você sabia que o setor de ESG, ele movimenta trilhões de dólares em todo o mundo? E quem entende isso cedo se posiciona e quem ignora perde o seu espaço. Antes de apresentar a nossa convidada aqui de hoje, eu quero lembrar você que nos acompanha aqui no podcast a seguir a nossa página no YouTube e no Spotify, a curtir o episódio, a compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber as notificações de episódios futuros. E a convidada aqui de hoje, uma amiga antiga, administradora com uma trajetória sólida no setor público, privado e também institucional. Isso aqui não é para qualquer um não, né, Gracita? Isso aqui o histórico é longo. Presidiu o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, atuou como conselheira federal em Brasília, representando o Estado, liderou iniciativas estratégicas em desenvolvimento sustentável, tem atuação nacional em desburocratizar a saúde e a gestão pública. Ela estava com pouca coisa para trabalhar, além dos negócios delas privados, aí ela resolveu também assumir ali, trabalhar na presidência da Santa Casa, o maior hospital do Centro-Oeste, aqui em Campo Grande. E além disso, é embaixadora de iniciativas ligadas ao carbono. Ela é embaixadora do Carbon Group, guardiã ONU, PNUD e também pioneira em créditos ambientais. Seja bem-vinda, Gracita Barbosa. Prazer estar aqui, Ricardo, honrada em trazer essas novidades e estar sempre aí atuando no empreendedorismo. Realmente a minha história começa lá no agronegócio, desde sempre, por gerações e gerações, e o propósito sempre é colocar recurso no bolso das famílias do agronegócio e, consequentemente, a sua adjacência toda. E isso é um movimento sinérgico que gera empreendedorismo e solidez, né, na economia. Uhum. E sempre na evolução aí, né? Com certeza. Ô Gracita, você passou por vários setores, né? O privado, o terceiro setor e falei aqui a parte de autarquias, né, como os próprios conselhos profissionais. Mas você acabou de falar de um outro trabalho seu, né, que você tem, por exemplo, numa das empresas que é a Ceiva, né? Como que funciona exatamente esse trabalho seu em relação ao agronegócio, essa parte sua empreendedora? Então, Ricardo, por vir de gerações e gerações do agronegócio, eu vi a necessidade da governança no agronegócio. Como tudo evoluiu-se também a necessidade, até pelo sistema burocrático, contábil, administrativo, fiscal, que as empresas exigem. Eu passei a cuidar dos negócios da família, e cuidando dos negócios da família eu vi a necessidade, eu vi em algum momento da trajetória a estagnação financeira, onde seria necessário dar alavancagem. E uma das minhas teses são recursos subsidiados. E aí eu me tornei especialista em recursos subsidiados, visando colocar cada vez mais recurso no bolso do produtor rural, para que ele tenha mais eficiência na produtividade e por consequência, resultado financeiro. E uma dúvida, quando você fala recurso subsidiado, para o pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo a gente, recurso que você consegue com subsídio de juros pagando menor ou mais a fundo perdido realmente para o produtor rural? Não é a fundo perdido. Tá. Fundo perdido, para quem não sabe, é o que você não precisa fazer a devolução do dinheiro, tá, gente? Sempre com devolução. É que quando você cumpre algumas metas, você tem alguns incentivos e, portanto, acontece algumas baixas de juro. Por exemplo, o projeto ABC, que foi instalado há mais de 10, 15 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Certo. O ABC é agricultura de baixo carbono. O que vem a ser isso? É quando você faz a regeneração da pastagem degradada e você faz a melhoria do solo. Então, quando você
faz essa prática evitando o desmatamento e alavancando a produtividade no sentido verticalizando a tua produção, você está diminuindo o impacto ambiental. Isso você é merecedor, com isso você tem o incentivo de ter percentuais a menor de pagamentos de juro. E isso ajuda muito. Quando a pessoa vai pegar um empréstimo, alguma coisa do banco. Ou então, por exemplo, o rebate. Quando você paga uma parcela, quando você é adimplente, você tem mais um rebate. Nós temos outros projetos bacanas no estado, como, por exemplo, o novilho precoce. Novilho precoce, se você engorda o gado no menor espaço de tempo, você tem um incentivo também que gera ganhos. Então, quando você tem todas essas possibilidades, são várias as circunstâncias, você vai agregando valor e minimizando o seu custo. E isso causa um impacto positivo no financeiro. Por exemplo, na integração lavoura-pecuária-floresta. Tá? Então, você tem produção, você produz a lavoura, você pode produzir soja, milho, engordar o boi e ainda você pode ter uma terceira, quarta safra, que é o crédito de carbono, que ele pode ser oriundo da reserva legal e das APPs, ou ele pode vir a partir da biomassa, que daí tem-se a medição sobre o soja, sobre o milho, sobre a pastagem. Então, nós podemos, a Seiva Empreendimentos, ela pode fazer essa medição para o produtor rural e ele sair positivo da operação dele. Certo. Tá? Você vê. Não só na parte da diminuição dos juros, como você diz, mas também na parte da produtividade dele. Lógico. Principalmente, né? Principalmente na dinheiro. Não, ele passa a ter mais uma safra. Então, ele tem a colheita de milho, a colheita de soja, a colheita de arroba de boi e a colheita de crédito ambiental. Que aí o crédito ambiental, ele divide-se em várias metodologias. Hoje, nós temos aproximadamente mais de 170 metodologias de medição de créditos. Entendi. Então, aí, ele pode ter o crédito da suinocultura, através dos processos tecnológicos que fazem as adicionalidades, tem da energia eólica, da energia solar, da floresta, da mata nativa, da floresta plantada. São inúmeras as possibilidades. E pouca gente sabe disso, né? Então. Né, Gracita? Vamos supor assim, ó, o empreendedor rural que está ouvindo a gente aqui. Né, o portal Primeira Página, ele tem um número de acessos aí de 1.300.000 pessoas por semana. É enorme. Mas esse pessoal que tá assistindo, tá ouvindo a gente, o que você, em termos práticos, vamos supor, além desse projeto inicial que você monta, que você fala, você pode aproveitar melhor a sua terra, o seu recurso, com isso você vende mais e você tem mais produtividade. Aí você comentou no início que, além disso, ele tem alguns subsídios de juros. São todos os bancos que dão. E como que funciona na prática? Vamos supor, qual que é a média de um empréstimo, de um investimento, eu vou chamar assim, que um produtor rural muitas vezes coloca, e há aqui juros, e aí chega o seu trabalho, você consegue, em cima daquele mesmo valor que ele está coletando, em vez de pagar 2% de juros, cairia lá para... 2 não, um pouquinho menos, né? 1,5% para a parte geral, mas cairia para menos de 1% com o seu trabalho. Nós temos uma economicidade bem consubstanciada quando nós pegamos recurso, porque tem pessoas que usam até recurso, às vezes... de comércio na área rural, porque a área rural não suporta o valor que o comércio consegue pagar, a produção rural não consegue pagar. Por isso, a agricultura, a produção de alimentos, ela é subsidiada. Primeiro que é a atividade de primeira necessidade, né? Sim. Então, automaticamente, ela merece subsídio. Sim. Depois, por ela ser uma atividade que ela remunera bem menos do que outras atividades comerciais. Certo. Então, é óbvio que tem que se ter mais
diferencial de juros. E aí a gente vai agregando esses outros valores. Agora, quando você fala em liberação de montante de recurso, existem classificações também. Isso é redigida pelo Banco Central, ou redigido pelos órgãos que regulam o mundo monetário, né? Então, tem pequeno, médio e grande. Inclusive, eu nem gosto dessa classificação, porque para mim são todos produtores rurais. Seja ele micro, pequeno, médio ou grande, para mim são todos produtores rurais. Só que também tem a capacidade de produção e a capacidade de pagamento. Aí tem limites. Por exemplo, hoje o maior limite para se pegar por CPF são 3,5 milhões ao ano para custeio. A média hoje que você vê, que o pessoal pega, fica nessa casa de 3 milhões ou fica mais um pouco? 3,5 milhões. Tá. Depende do público que você trabalha, né? Se você pegar uma média hoje que você vê no mercado, está em que... Não, são 3,5 milhões o máximo que é. Tá. A média é 3,5 milhões que pode pegar por CPF na implementação do custeio, investimento. Sim. E tudo mais. E aí em cima, vamos trabalhar em cima de 3,5. Ela indo sozinha tentar pegar no banco esse recurso, o banco, não sei se é somente o Banco do Brasil ou se todos têm esse subsídio, apresenta, os juros para esse 3,5 é X%. E aí com o seu trabalho você consegue subsidiar ou entrar numa linha de crédito diferenciada. Não, é com a indicação dos projetos. Por exemplo, se ele tem projetos, por exemplo, se ele trabalhar na linha verde, ele tem 0,5 de desconto. Se ele tiver lá um novilho precoce, ele tem mais um subsídio no abate do boi. Entendi. Aí a gente vai criando possibilidades para o produtor rural para que ele enxergue que ele pode fazer coisas com custo menor e com impacto de recebimento maior. Sim. Por exemplo, não precisa ser confinamento, pode ser semi-confinamento. Hoje em dia tem tecnologias que a gente pode adequar, que o boi engorda mais rápido num curto espaço de tempo. Isso é economicidade, direto na veia. Com certeza. A questão tributária. O produtor rural tem que cuidar muito, ainda mais agora com o novo Código Tributário. Você tem um recebimento a mais de R$50 mil mês, você já começa a ser tributado diferentemente. Independente se você está com CPF ou com CNPJ. Então, é algo que tem que evoluir. O produtor rural tem que cuidar do fiscal, assim como tem que cuidar da hold, que é a sucessão familiar, porque hoje em dia a obrigatoriedade de recolhimento de tributos, ela é uma carga pesada para o produtor rural, para todo mundo, mas principalmente para o produtor rural, Então tem muita gente deixando dinheiro na mesa, literalmente. Tem muita gente. Tem muita gente deixando dinheiro na mesa por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, e daí a falta de conhecimento traz a falta de decisão, e você não tomando a decisão, você já perdeu o dinheiro, porque o dinheiro no tempo vale. Então, você demora a tomar a decisão, você perdeu o dinheiro, porque ficou dinheiro na mesa. Concordo. Tem as duas coisas, exatamente. Falta de conhecimento e falta de decisão. Às vezes a pessoa já tem, você fazendo uma conta simples, olha, não faz sentido, compensa você fazer isso aqui que você vai ganhar mais, e mesmo assim fica postergando a decisão. Porque a falta de conhecimento, você não tem subsídio para decidir. E você não decidir é a pior decisão, é não decidir. É isso. Né? E você pegar 0,5% em cima de uns juros efetivos de 1,5%, você está falando de 33% de menos juros que ele pagaria, fora o ganho de produtividade. Não, e às vezes acha o processo burocrático, porque obviamente tem um rito processual para a aquisição desse recurso, e tem também uma prestação de contas, porque não é pegar dinheiro por pegar, é pegar para a produção com objeto específico. Eu vou fazer reforma de pastagem, eu vou fazer cerca, eu vou fazer mangueiro, ou eu vou aumentar minha produção de soja, eu vou plantar qualquer que seja a produção dele,
eucalipto, nós estamos liberando muito recurso agora para a questão de eucalipto. Por quê? Porque nós temos nossas papers. Mato Grosso do Sul é referência nas nossas indústrias mundial, referência mundial. Então, muitos produtores estão inclinados para a área de plantio de eucalipto. Então, libera seu recurso. Óbvio que não pode ser com uma produção que leva de 8 a 12 anos. Sim. Ela não pode ter juros de mercado, assim como ela tem que ter carência, porque tem o tempo do desenvolvimento do plantio, o de desenvolvimento da árvore, né? E, por exemplo, eucalipto, isso tudo tem linhas específicas, incentivos específicos? Tem linhas específicas, tem... Em todos os bancos ou especificamente Banco do Brasil? Depende das vocações. Obviamente, nós temos os 2 grandes carros-chefes aí de banco público, né? Que um trabalha mais com o agronegócio, o outro trabalha mais com a construção civil. E a gente sabe que eles são especialistas nesses quesitos de liberações. E aí são vocacionados, né, para isso. Então, tem um conhecimento técnico específico, porque a produção de alimentos, ela exige uma especificidade técnica muito grande. E o lindo é que a tecnologia chegou muito forte no agronegócio, mas muito forte, com droners, com um monte de atividades complementares que não é agro, que é tudo para fora da porteira. Então, o agro, ele movimenta também a tecnologia, a inovação, o comércio, o empreendedorismo, a industrialização. É como você falou, é a base da pirâmide ali, né? A alimentação é a base da pirâmide, né? Tá no agro. Tem aquele tipo de abate halal, né? Que tem toda uma sistemática para o abate. Esses dias me pediram açaí halal. Gente... Açaí? Conta pra gente um pouco. Porque assim, tem um rito que a gente respeita, é um rito que para o abate halal, tanto do frango como do bovino ou do suíno, tem um ritual para abençoar o animal e tal, antes do abate, né? Sim. Pela crença do país. Certo. Agora, estruturou-se no país uma grande demanda de açaí. O nosso açaí brasileiro, ele explodiu as porteiras nacionais e ele está indo para todo o país, para todo o globo, né? Aqui mesmo no estado tem umas indústrias distribuidoras fortes aqui, fazendo a distribuição. E aí nós recebemos a demanda se nós trabalhávamos com açaí halal. Mas não, ainda a gente não está nesse patamar. Ô, Ricardo, existe uma verificação na... Existe também na parte de alimento, em relação, então, de animais a gente sabia que tinha esse ritual. Então, também na parte de alimentos... Não, eu desconheço. Eu estou lhe contando que me chegou esse pedido. Olha, demanda, é uma inovação. Por exemplo, existe um órgão que chama CBAM. O CBAM é um órgão regulador dos produtos, da rastreabilidade dos produtos para a Europa. Então, se o seu produto tem origem do não desmatamento, do não trabalho escravo, se ele atende às questões sociais, são todos quesitos, critérios que atende para que o teu produto tenha uma saúde. Um selo mesmo. Um selo mesmo de rastreabilidade. E existem os órgãos... nas aduanas, os órgãos receptores dos produtos lá, que fazem essas exigências. Então, por exemplo, o CBAM já estão multando os containers de produtos brasileiros cujos produtos não têm a sua rastreabilidade. E observa bem, Ricardo, às vezes as pessoas confundem rastreabilidade com controle. Nasceu, vou falar da carne, nasceu em uma fazenda, abateu na outra, isso é um controle. Agora, a rastreabilidade, ela é muito mais profunda do que isso. Porque, às vezes, no trajeto, ela andou por outros caminhos que não é a da chegada final. Sim. Então, a rastreabilidade, ela faz o trajeto total
do produto, seja ele qual for. Principalmente se tiver no setor de alimento, uma queda brusca de temperatura, uma variação, você Pois é. prejudica toda a entrega final, todo o consumo final. Não, né? o cronograma. O cronograma, você pensa nos hortifruti granjeiro, por exemplo, o tomate. Quando você fecha um negócio lá, você tem que vir aqui no Brasil. Quando você fecha o negócio da exportação lá fora, você tem que vir aqui no Brasil. E aí tem um monte de coisa. Tem até análise de temperatura, de clima, de vento, de estação, de lua, para você plantar, para dar exatamente para que o tomate, o caqui, o pêssego, para que ele chegue lá saudável e para que você possa fazer a colheita no tempo hábil para chegar lá saudável. Então, é um monte de especificidade que tem em cada produção que tem que ser analisado. Agora, isso tudo é agro, isso tudo é negócio, isso tudo é ampliação de negócios, importação, exportação, todos entram na mesma seara. E aí, quando você falou no anúncio no ESG, gente, a governança é tudo no processo. Então, chega daquele produtor só olhar para dentro da porteira, para dentro da sua produção, porque ele perde possibilidade de ganhar mais lá fora. Por quê? Porque não olhou da porteira para fora. Então, tem nós, consultores, empresas de assistência técnica, que ficamos de olho nestas oportunidades. Oportunidade tributária, por exemplo, na sucessão familiar, a oportunidade tributária dele deixar de desembolsar, ele deixa de desembolsar recursos se ele tiver perspicácia e o conhecimento. Sim. Nós dois mesmos fomos aí os testemunhos que há 8 anos atrás a gente já falava em sucessão familiar, nós já falávamos em logística reversa dos sacos de cimento, nós já falávamos em logística reversa dos vasilhames de defensivos agrícolas. Exato. Então a gente sempre foi ESG na veia ali, a gente sempre cumpriu os protocolos, sempre criteriosos na nossa produção da melhor forma possível. Você vê hoje no Pantanal, nós temos também projetos, programas de entrega de produtos orgânicos de vários segmentos. Isso é produto único no mundo? Sim. Ricardo, nosso Pantanal, bioma único no globo terrestre. Isso tem valor. Muito, né, Graciela? Isso tem valor. E vem cá, quando a gente fala de produtor rural e falta de conhecimento, se eu fosse colocar um percentual hoje, qual percentual? Não faz Qual essa percentual pergunta. Você diria hoje que está sem esse conhecimento de que ele tem um diamante bruto na mão e não está sendo lapidado? Aí eu não sei quantificar. Mais de 50%, você diria? Mais de 50%. Mais de 50%. É mais de 50%. Você quer ver? Analise a sucessão familiar. É verdade. Sabe-se que vai acontecer em algum momento e deixam para só depois que acontece o pior. E deixa depois que acontece o pior, aí ao invés de você ter uma transição amigável, palatável, você vai responder com 8%, e não é do valor da terra nua, você vai responder com 8% do valor real de mercado. E se você pegar qualquer sistema do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, eles têm até o valor do seu imóvel lá dentro. Sim. Isso é de pesquisa pública. E deixa acontecer na ponta. Está tudo acontecendo isso. Você tem dúvida? Você quer saber disso? Vem para a Seiva que eu lhe mostro. Sim. Vai lá que eu lhe mostro. Acabou aquela coisa de, vou passar pelo valor da cota, vou passar pelo valor da terra nua. Nós estamos no ano teste dos CNPJs. O ano que vem vai ser possível mais fazer nada mais em conta. E aí, Gracito, vamos supor, você tem 50% de um estado que hoje, um dos pilares é o agronegócio, que dos produtores que estão deixando de lado essa economia e esse aumento da produtividade e fazer mais com menos. Está deixando de lado. Eles procurando a Seiva, na prática, como funciona hoje. Além de você fazer essa análise geral, em termos de
contratação, pagamento, imagina que você faz em cima do que você dá para ele de ganho ou de economia. Vamos falar de profilaxia. Vamos. Vamos falar de prevenção. Vamos falar de prevenção, Ricardo. Por exemplo, agora dia 1º, dia 1º de abril, entra a exigibilidade do PRODES para o produtor rural. Quem não estiver com a saúde ambiental organizada vai ficar sem crédito rural. Não vai poder pegar custeio nem investimento. Então, mesmo que você esteja com o nome limpo, que o teu score bancário seja altíssimo, se você não estiver com a saúde ambiental da sua propriedade em dia, você vai ficar sem crédito. Aí o produtor quer saber, mas meu CAR não está analisado. Gente, vem para a Seiva que eu faço uma consulta gratuita para você saber se a tua saúde ambiental está ok ou não está. Se não tiver, vamos arrumar antes que você seja autuado. Porque hoje já está tudo na inteligência artificial, estão soltando as notificações. Eu vou contar um caso prático que aconteceu com um cliente esta semana. Vamos lá. Ele pegou um crédito no banco, 3 milhões para plantar lavoura. Crédito rural mesmo. Crédito rural. Aí tirou foto da soja, o proprietário da soja, com o marcador da coordenada geográfica na foto. Sabe aquele sisteminha que tira, já aparece a localização. A localização. Como se fosse um GPS mesmo ali. Mandou localizador um GPS. Uma auditado. Foto com localização auditada e com a produto. O banco veio em loco falando que a IA dele não creditou, não constatou que aquela produção fosse soja. Ele foi ver em loco. Ok, beleza, o cliente tinha soja realmente, ele foi lá, verificou que é soja, mas para você ver que ainda tem muito que melhorar também no quesito, na tecnologia, na auditoria, no controle. Aí o produtor rural, claro que ele fica revoltado. Pô, como que você está duvidando? Eu estou aqui com isso. Mas foi a IA que induziu a auditoria ao erro. Entendi. Então, tem muitas coisas a serem detectadas. Os CAR mesmo. Esses tempos, uma instituição financeira falou assim, olha, eu tenho aqui X milhões para liberar para produtores rurais que estejam com o CAR analisado. Eu puxei 20 que tinha score, que tinha nome limpo, que tinha tudo. Um conseguiu pegar, porque apenas um estava com o CAR analisado. Agora... O que é o CAR para o pessoal que está ouvindo a gente? É o Cadastro Ambiental Rural. Tá. Primeiramente, o Cadastro Rural Ambiental é um ato declaratório. Então, você, produtor, vai lá e fala, a minha propriedade tem essas confrontações, vai do marco tal ao marco tal e tal. Certo. Só que isso não era dado a engenheiros fazer. Qualquer profissional fazia, até a secretária do cara fazia sem conhecimento. Entendi. Então, o que aconteceu? Coordenada lançada errado, aí dá sobreposição de área, Entendi. Aí indefere ele e o vizinho. Mas... vizinho deve ficar... O que tiver certo deve ficar bravo, né? Fica bravo, porque indeferiu o outro por um erro. Então, assim, o profissional competente é de fundamental importância que tenha o profissional competente para fazer tal coisa. Vocês têm, então, na equipe da Araceiba também engenheiros? Temos engenheiros com CREA, com responsabilidade técnica, responsabilidade administrativa. Nós temos grupo jurídico que, por exemplo, teu CAR não... teu meio ambiente não está legal, recebeu notificação. Nós temos engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, temos o jurídico, que nós encaminhamos para a melhor forma possível para que a vida do produtor rural esteja sempre em pleno acordo com a legislação e com o fluxo financeiro que ele necessita para trabalhar. Porque você tem uma frustração de safra, você precisa estar com o teu cadastro organizado, porque às vezes você precisa fazer uma ponte de uma CPR, por exemplo, que a CPR é a cédula do produto do produtor rural. Você precisa fazer uma antecipação de recebível, você está
com o nome limpo, você está com o cadastro em dia, você está redondinho para atender uma necessidade financeira, para você fazer uma ponte até chegar a outro recurso, ou até você poder... Ricardo, há 3 anos atrás houve uma frustração de safra imensa. Aí teve muitos dos produtores sul-mato-grossenses na segunda. O que assoreou o Rio Grande do Sul aquele ano e que persistiu vários anos, Mato Grosso do Sul também sofreu. Nós temos um vácuo aí no estado, em regiões que não choveram e que perderam soja com veranico. Esses produtores todos estão precisando de ajuda financeira. Só que aí ele cansa, ele estressa da burocracia, ele cansa de fazer. Quer fazer o trabalho, quer plantar, quer colher, quer produzir. Sabe a questão que você fala assim, às vezes... O produtor rural, ele está tão estressado com o problema que ele tem da porteira para dentro, que ele não quer enfrentar mais o gerente do banco, falar para ele que ele não tem crédito, Entendi. que ele não tem cadastro, ou que ele não pode fazer a retomada. Aí entra a Seiva fazendo esse papel. E a pessoa quer contratar, você funciona como hoje? É sobre o resultado do projeto? É um valor que se trabalha fixo para o produtor rural que está acompanhando a gente? Não, eu tenho várias modalidades de trabalho. Eu posso prestar consultoria administrativa, posso cobrar por projeto, a Seiva trabalha muito a êxito. Por que a êxito? Por credibilidade. Ricardo, eu estou há 26 anos no mercado. Às vezes até o cliente vai lá, a instituição financeira solta o recurso. Como que eu sei que o banco me traiu? Porque o CREA vem multar meu cliente volta para mim para fazer a RT dele. Entendi. Entendeu? Então, até quando algum gerente desavisado de alguma instituição financeira soltou projeto sem assistência técnica, o CREA multa o cliente tem que voltar para mim. Aí eu tenho que fazer o laudo técnico de defesa dele. Aí sim que eu entendi que eu arrumei ele e não adianta. Vai cair, vai voltar na Seiva. E aí até esse trabalho educativo com os bancos vocês acabam fazendo, né? É educativo mesmo. Não manda para lá sem antes passar por cá, porque eles vão dar problema. Eu tenho que fazer o educativo porque o CREA vai fazer o rigoroso, né? Ele vai cortar na carne, porque a lei é essa, é lei federal, fazer recolhimento de anotação de responsabilidade técnica. Certo. Você já pensou, ao invés de eu prescrever um defensivo, o cara passar um dessecante, você mata a soja. Você mata, então não pode. E acontece, viu? Acontece. Imagina. Esses dias, dosagem errada de mata-mosca, o cara matou mais de 50 cabeças de gado. Nossa, por quê? Coitado. Porque não foi a dosagem errada. Ele é remédio, ele é veneno, né? Em tudo. Em tudo. Tem que saber trabalhar, né, Gracita? Tem que saber trabalhar. Com certeza. Pessoal, estamos chegando aqui já na metade do podcast. No começo, antes de iniciar aqui, a Gracita até brincou comigo 1 hora. É conversa, né? Falei, Gracita, a gente vai conversar, nem vai ver o tempo passar. Mas já foram metade aí do nosso podcast. Quero lembrar vocês que ainda não segue o podcast Negócio de Primeira. Estamos disponíveis no YouTube e também no Spotify. A seguir, a compartilhar com amigos e não esquecer de ativar o sininho do YouTube para receber as notificações dos próximos episódios. Gracita, que erro você vê em empresários, pode ser na área de produção rural ou em outras, cometendo quando eles tentam se relacionar com o setor bancário ou com o setor público para conseguir maiores subsídios? Você diria que essa falta de informação é o principal mesmo? Tem um fator muito relevante e é pessoal. Muitas das vezes o produtor rural está com tanto baixa estima, de tanta frustração de safra, que ele tem vergonha de ir no banco. Vergonha é um dos fatores que ele veio me contratar. Porque eu vou lá de sangue frio, eu vou tratar de negócio, né? Exato. Eu não tenho emoção. Entendi. Então, o produtor rural, ele mais me procura porque ele não quer enfrentar o gerente, porque devido à necessidade que ele tem do recurso, às vezes até ele faz um mau negócio. Então,
a intermediação de negócios, ela é saudável porque você tira a emoção do negócio. E quando você tira a emoção do negócio, você tem resultado matemática. Daí é matemática. Aí você vai bem na veia do negócio, você acerta a matemática quando você tira a emoção fora. Então, um dos fatores que ele me procura é esse. Outros é por investimento, outros é porque ouviu falar que fez o projeto, eu quero esse, outros porque alguns querem fazer a alavancagem do negócio, outros querem se remediar porque já perdeu a safra, e são vários os casos. Mas problemas pessoais é um fator assim bastante que procura uma Seiva para que a Seiva possa resolver. Renegociação de dívida. Não consegui pagar. Pedido de prorrogação. Estou em RJ. O que eu faço? Estou com lei trabalhista. Nós temos pago muitas dívidas de alguns setores com créditos ambientais, que dá um subsídio bem bacana. Já temos casos de sucesso. Você pode perguntar até para o ChatGPT que ele responde. Ele vai responder os pagamentos de dívidas que nós já conseguimos efetivar com créditos ambientais. Então, se a pessoa tiver o crédito ambiental, ela consegue utilizar esse crédito para fazer pagamento, por exemplo, de uma dívida trabalhista, por exemplo. Porque ao invés de usar o dinheiro. Porque olha só, Ricardo... Que não deixa de ser dinheiro também, né? Crédito ambiental também é dinheiro. No dia 1º de outubro, em outubro de 2023, foi assinado a lei da CPR verde. Então, o que é a CPR verde? O que é o crédito ambiental? No artigo 835 da Constituição fala o seguinte: a coisa mais forte para dar de garantia bancária é erário, dinheiro. Então, eu tenho 1 milhão aplicado lá, o banco me libera 1 milhão porque ele assegurou o meu 1 milhão na poupança dele. Tá? Então, primeiro, dinheiro. Segundo, créditos, ativos públicos. Ativos públicos são crédito governamental. Terceiro, ativo com registro em bolsa. Quando fala ativo com registro em bolsa, são os créditos ambientais. Por quê? Porque está listado lá na bolsa, está listado assim. Quais são as nossas commodities? Soja, milho, algodão, crédito ambiental. Está lá. Então, ele serve de lastro. Depois que vem semoventes, máquinas, equipamentos e imóveis. Com o que os bancos trabalham? Com o quinto, com o mais fraco da gradação do código. O que mais demora para vender, o que mais demora o que mais saída, demora. Depois o que vira o patrimônio podre do banco, porque o banco fica com aquele monte de coisa que ele não quer saber. Entendi. O banco não quer saber de imóvel. Ele pega o imóvel para garantia e pega o pior. Porque ele não precisava ter pego imóvel. Imóvel. Você acha que hoje, para fazer isso acontecer mais rápido, né, já está na B3, por exemplo, né, a unidade de crédito sustentável, você acredita os outros sistemas usarem isso hoje como um banco, eu vou chamar assim, de crédito e débito realmente? Olha, tem um crédito, coloca aqui, vende, outro vem, eu preciso, compra, tá faltando realmente só essa última engrenagem para virar esse ecossistema. Essa última engrenagem. O mercado voluntário, ele está fluindo, o mercado voluntário está o quê? O regulado, este ano, assim como é o ano teste do fiscal, também do ambiental esse ano. Por isso elas estão diretamente ligados. Por isso que não sai crédito se o ambiental não estiver legal, porque o ambiental vai valer dinheiro. Então, por isso, eles estão acirrados que o produtor rural tenha saúde ambiental na propriedade. Está na última viradinha de chave. O banco começou a aceitar e mudar, aí muda tudo. Muda o jogo. Em dezembro de 2024, aprovou a 15042, que regularizou, foi o marco de regularização do crédito ambiental. A partir de agora, este ano é o ano de adequação. Quando é final do ano, já vai cobrar balanço ambiental das empresas, principalmente as que têm capital aberto. Essas daí vão cair. Emitiu mais que 10%, emitiu mais que 10 mil toneladas ano,
ela vai ter que fazer relatório. A empresa tem que fazer relatório. Emitiu mais que 25, esquece, vai ter que compensar. Como ela compensa se não tem a produção de crédito ambiental? Tem que ter com legalidade, com seriedade. Não é essas fake news, esses greenwashing que tem por aí. Não é isso. Fazer o crédito ambiental valer. Vale. Já temos casos de sucesso, por exemplo, aumento de capital social, crédito ambiental. Coloca o produtor rural mesmo, ou quem quer que seja, o industrial, aumenta de capital, serve. Lastro bancário. Você fala aumento de capital do contrato social mesmo. Aumenta de capital do contrato social. O produtor rural lá, ou o empresário vai participar, por exemplo, de uma PPP. Sim. Aí ele precisa ter lá, no edital fala que precisa ter X milhões de capital social. Tá. Ele Explica não... pro pessoal o PPP, o que seria? Parceria público-privada. As parcerias públicas... Isso é mal nosso, né, Grazi? A gente empolga no dia a dia, mas às vezes as pessoas estão um pouco... Parceria público-privada, tá. Aí precisa ter um capital social acima de R$1 milhão, por exemplo, de reais. Quando eu vou fazer uma parceria, quando eu vou fazer um porto, aeroporto, uma estrada, uma prestação de serviço para o governo, eu preciso... É uma parceria público-privada. Eu preciso ter um capital social que assegure ao governo que eu, da iniciativa privada, vou dar conta de cumprir aquele contrato. Certo. Então, lá no edital de solicitação do serviço ou do bem, pergunta se você tem capital social. Sim. Você não tem? O crédito ambiental serve para aumento do capital social, porque ele entra como patrimônio líquido, porque assim ele porque ele é um ativo listado em bolsa. Olha, então, fantástico isso, né? É maravilhoso. Para quem trabalha com licitações, fantástico. Muda totalmente o patamar das empresas, muda completamente o patamar, porque você... Então, literalmente como dinheiro. Você consegue levar o patamar da sua empresa imediatamente. E além disso, mexe nos índices. Índice de liquidez fica mais alto, a pessoa consegue trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Dentre outras coisas, então, lastro, aumento de capital social das empresas, pagamento de algumas dívidas tributárias, a gente já está conseguindo fazer, já tem casos de sucesso. Compra de patrimônio podre de banco. O banco tem lá, está no negativo, por quê? Porque teve um vou brincar de números aqui. Teve X milhões de inadimplência. Sim. Então ele adquire o crédito ambiental porque ele joga nos outros players dele. Porque o banco tem players que ele precisa... o que emite mais que 25 mil toneladas. Ele tem que estar faltando só literalmente o ecossistema da bolsa ambiental ali para acontecer. Então assim, ele pode, como já aconteceu, vendas do patrimônio podre do banco por créditos ambientais, aí ele repassa isso para os players dele que precisa do crédito. Ambiental. E faz dinheiro. Ainda faz dinheiro, porque ele fica mais rápido que vender um imóvel. Ele fica um verdadeiro repassador. Também, né? Aquele leilão, aquele demora, aquele juntar. Não, já tem o crédito, fulano, outra pessoa quer, já repassa ali, já vende. Na hora. Perfeito. E você acredita que hoje, em termos de mentalidade das pessoas hoje, vocês acreditam que eles pensam que a sustentabilidade é mais hoje dá realmente lucro ou não? Ou que... É utópico. É utópico. Ele é visto como utópico, que é mais como cumprir tabela e não vê necessariamente como olha, isso aqui dá dinheiro e poucos ainda entendem sobre isso. Pouquíssimas entendem sobre isso. Porque, Ricardo, por exemplo, com a ascensão do ESG, quando entrou-se a governança e quando entrou a lei da CPR e quando foi aprovada a 15042 no Brasil, estou falando do Brasil, eu conversei com outros países que já têm isso muito à frente do seu tempo. Mas o patrimônio verde é nosso. O maior patrimônio é o do Brasil. Então, nós temos que tomar posse disso e valorizar. Sim.
Porque lá fora a gente é valorizada. A gente não é valorizada aqui dentro do nosso patrimônio verde. Aí quando você fala assim, eles pensam que é utopia? Penso que é utopia, sim. Do tanto de falcatrua que aconteceu no meio do negócio, de tanta coisa errada que fizeram com o crédito ambiental, ficou como um mercado prostituído, que na verdade é um mercado maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que prostituíram. Entendi. De tão valioso que é o nosso patrimônio, que houve assim várias negociações que não tinha fundamento legal. Acho que tenho certeza que a partir de agora mudou isso, porque com o marco regulatório e com a necessidade aí, principalmente das catástrofes climáticas, Sim. né? Gente, isso é real. Não adianta negar. E quanto que isso custa, né? Exato. Gente, custa muito. Então, a preservação, ela é importante, mas uma preservação com produtividade. E quem você acha que deveria estar olhando para esse mercado hoje, mas ainda não se atentou para isso? O industrial. O industrial, porque o industrial, a indústria que polui, ela vai precisar do crédito. Ela vai precisar. E a maioria do industrial, ele tem o potencial na mão. É que ele não se atentou de... Esse ano começa a ser cobrado, você disse, Sim. né? Pela lei. E ano que vem vai literalmente... Não, o ano que vem já é autuação, né? Esse ano é o ano de fazer as compensações, fazer os seus protocolos. Sabe, lembra dos ISO 9000, ISO 14000, que tem aqueles critérios para você fazer? O crédito ambiental e o protocolo GHG que as indústrias e as empresas têm que implantar, nada mais é do que contabilizar, relacionar as boas práticas que tem-se dentro das indústrias. Pronto, você já chega no nível de você poder fazer a compensação. Graciela, você já participou de algumas missões internacionais, dessas que você, pelo seu nome, pela referência sua, né? Não vou nem falar somente da sua empresa, mas sua também. Já esteve em missões internacionais. Você acredita que o Brasil hoje está mal posicionado, atrasado, ou está dentro do padrão que acontece no mundo em termos de créditos sustentáveis? Em termos de crédito sustentável, nós temos nos mostrados lá fora como potencial. Eu tenho acompanhado as COPs, eu participo das COPs, e realmente o referencial que nós brasileiros temos da COP é completamente diferente do que o que eles lá fora têm. Óbvio que eles não querem pagar, mas é certeza absoluta que eles reconhecem o nosso potencial. Então, vai da nossa autoestima, da nossa coragem de nos posicionarmos perante o mundo, falar, olha, patrimônio verde é o nosso, então nos respeita. Bater no peito e respeito. Nós temos aqui os 9 países na adjacência nossa aqui, que abriga a Amazônia, né? Então, a nossa Amazônia verde é nossa, é finita, tá? Sim. É finita. Nosso potencial verde da Amazônia é finito em relação ao mundo. Então, por isso, estão se estudando outras formas de contabilizar créditos ambientais para autossustentabilidade, porque o nosso potencial é finito. Hoje, quando você já transitou entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, o que você acha que acaba conectando todas essas áreas? Diretamente ligado. Olha só, R$1 que você não investe em saneamento básico, você impacta num prejuízo de R$7 no SUS. Então, você deixa de fazer a profilaxia, você deixa de cuidar lá, e você deixamos nossas crianças no esgoto, vai custar R$7 no SUS. Com certeza. Então, o impacto é muito grande. A falta de governança impacta negativamente no nosso ecossistema econômico. A falta de governança e a falta de prevenção impacta num prejuízo monstruoso para os nossos cofres públicos e privados também, porque quem paga a conta no final do dia?
Somos, né? Quem paga a conta é o civil, né? Sim. Quem paga a conta no final do dia somos Ou nós. mesmo uma catástrofe que você comentou, né? Que vem causada por questão ambiental. Que Grande parte. 50% do país falta saneamento básico. O que impacta isso na saúde? Então, quando você fala assim, qual é a saúde ou o meio ambiente? Diretamente conectado. Se você não come a proteína, que é a proteína do animal, obviamente você impacta na saúde. Então, produção alimentar, meio ambiente, economia, saúde, todos diretamente linkados. Assim como a desburocratização para que isso tudo circule. Por isso que eu fiquei em Brasília tão acirrada, eu fazia parte do estudo técnico da desburocratização, da Frente Parlamentar de Desburocratização, exatamente por isso, para trazer mais facilidade, para tentar facilitar algumas coisas para que o mundo econômico e empresarial pudesse fluir. Perfeito. A gente fala de ESG, né? A gente está falando ESG. ESG, para quem não sabe o que significa, é as siglas para meio ambiente, social e governança. Né? A gente falou aqui sobre a questão da COP. Né? A gente vai estar tendo a COP 15. Quando que vai ser a COP 15 daqui a... acho que é a semana que vem, de 23 a 29, né? 23 a 29 aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Você pode explicar para as pessoas que estão ouvindo falar muito, vai estar vindo a COP 15 e pouca gente entende o significado e a importância de ser realizada aqui no nosso estado, agora já na semana que vem? Nossa, é maravilhoso. Eu até estou muito feliz porque eu vi uma reportagem essa semana que o governo do estado assumiu a presidência do Brasil Verde, de um projeto que chama Brasil Verde. E isso é maravilhoso porque nós estamos num bioma único no mundo, que é o bioma Pantanal, e eu vejo que nós podemos e temos todas as condições de sermos o protagonista, e eu vejo que essa gestão realmente está fazendo, porque nós sermos sede de discussões de biodiversidade, de aves, de animais e tudo mais que são de fundamental importância para o nosso ecossistema. Ô Ricardo, eles debocham e riem da gente, mas se a gente ficar 5 anos sem abelha, morre toda a nossa... Efeito borboleta, literalmente, efeito cascata, né? Efeito cascata, vai... Quer dizer, que importância você dá para a abelha? Nenhuma, mas a abelha é extremamente importante. Se nós ficarmos 5 anos sem abelha, cai toda a nossa flora. A flora natural de recomposição morre. Então, assim, tem ecossistema muito importante. O Deus sábio da natureza criou tudo tão perfeito que na cadeia alimentar tudo faz falta, inclusive a abelha. Com certeza. Quantas pessoas estão sendo esperadas semana que vem, você sabe? Tem ideia de números? Eu ouvi falar de várias delegações, né? Parece que já tem inscritas 74 delegações. Eu não tenho o número ideal, tá? Eu estou vendo o pessoal do turismo se preparando para recepcionar esse pessoal, o pessoal da logística, né? O pessoal aéreo, terrestre, se movimentando para atender esse público que está chegando. Vai ser um evento grande. Evento grande. Quando a gente fala de COP, qual que é o significado? COP 30, COP 15, que as pessoas costumam dizer, sabe explicar pra gente? Puxa, Ricardo, pergunta aí pro Google. Dá uma explicação melhor. É tão simples, tão simples. De colocar. Mas é tipo assim, E de quanto em quanto tempo? Você tem ideia de que acontece a COP 15? Ela é de 2 em 2 anos. Ela é a cada 2. É feito sempre no país. Mas essa COP que está acontecendo aqui não é a mesma COP climática. Tá? É outra. Essa daqui é animais, aves, biodiversidade. Entendi. A outra eles discorrem mais sobre assuntos mundiais de envergadura mundial, econômico, mais com foco climático. Entendi. Que mudança estrutural você acredita que vai acontecer no Brasil nos próximos dias, meses ou anos e que pouquíssima gente está vendo? Em termos do que a gente está conversando aqui agora. Tem que falar mesmo. Pode falar. Cara,
É a nossa moeda, né? A moeda mundial vai mudar. Acredita, né? Tá tendo previsto uma mudança. Como é que é o cisne preto, o bug do banco, o bug bancário. Sim. E você já esteve em ambiente de alta decisão. O que você acha que decide aquela pessoa que faz e aquela pessoa que trava? A gente está falando de decisões na hora de tomar, um pouquinho antes aqui no nosso bate-papo. Muita gente fica deixando dinheiro na mesa e quer informação e demora para decidir, não tem informação e não decide, ou às vezes tem e às vezes fica demorando para tomar uma decisão. O que você acredita que diferencia aquelas pessoas que fazem daquelas pessoas que travam na hora de tomar uma decisão? É o olhar do benefício próprio. Você não tem a menor dúvida. É um olhar do benefício próprio. Quando a pessoa não olha no social, no global, com interesse de vamos todo mundo junto, quando a decisão ela permeia muito mais o interesse pessoal do que global, aí dá a contradição. E às vezes nem a discussão nem chega a ser travada em nível científico, sabe? De provar uma tese de um jeito e uma tese da outra. Eu não quero porque eu não quero porque eu não quero. E não justifica, não explica, não cientifica, não tem embasamento técnico nenhum, é só porque eu não quero e pronto. Gracita, você assumiu vários cargos de liderança, né? Terceiro setor, autarquias, privado, enfim. Você é uma das líderes mulheres natas aqui do nosso estado, né? A gente se conhece já há longo tempo e constantemente você é uma empreendedora em vários setores hoje, né? E além disso, para quem não conhece a Gracita, isso aqui que a gente está vendo aqui hoje. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que fala o que tem que falar contigo, que pensa nas pessoas e também pensa nos negócios, que acho que até o empreendedorismo social a conta tem que fechar, né? Sem dúvida. Tem. Que conselho você já recebeu nessa sua trajetória que você nunca esqueceu? Olha, o dia que decretou a pandemia, eu fui num órgão público ao qual eu fiz a desburocratização no Ministério. E eu falei, olha, hoje encerro minha vida pública, com o que eu devo mexer? E a pessoa me falou assim, vai trabalhar com créditos ambientais, porque é a moeda do futuro. Então, quando você fala assim, o que você imagina que vai acontecer nos próximos tempos? Vai mudar as moedas, estão mudando os valores. A nossa moeda vai mudar. Não tem como, então, assim... Não tem como, vai... Hoje em dia, com o jeito que tá, hoje você imprime dinheiro apertando o botão no computador, literalmente, nem mais papel. Isso causa inflação, né? Se não tem uma mudança realmente ali, vai ser impressorinha 3D imprime é muito mais que dinheiro, imagina dinheiro. Exatamente. Né? Então, assim, créditos ambientais é a nova moeda verde do mundo. Perfeito. É a nova moeda... Falta água, falta um monte de coisa que todos vêm da natureza, está na biodiversidade. Está no meio ambiente, não tem como fugir disso. Aí quem quer e quem não quer? Você acha que quem produz combustível fóssil quer a moeda verde? Não quer, né? É verdade. Não quer. Tá aí um paradoxo. Exato. Está chegando já no final do nosso bate-papo, já passou uma hora aqui rapidinho, Gracita. Antes de fazer a última pergunta para você, quero lembrar, mais uma vez, para você que ainda não segue o podcast Negócio de Primeira, aqui no portal Primeira Página, acompanhar o podcast no YouTube e agora também no Spotify, seguir a página, compartilhar com amigos, comentar essa entrevista, esse bate-papo aqui sensacional com a Gracita e não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Última pergunta, Gracita, se você fosse começar hoje do zero, você como empreendedora, do zero, sem recursos, aonde você ia direcionar a sua energia e talvez o pouco recurso que você tivesse para você começar um negócio? Não tenho a menor dúvida. Eu permaneceria no meu propósito de alavancar recurso para as famílias, para que elas tenham autossustentabilidade através do agronegócio.
Muito bom. Se o pessoal quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a Seiva, pode procurar onde no Instagram? Procure @Seiva Empreendimentos. Nós estamos lá para lhe atender, para lhe esclarecer. E quem quiser saber da saúde ambiental da sua fazenda, vai estar o link lá na Seiva Empreendimentos. Tem um link que você consulta gratuitamente como está a saúde ambiental da sua propriedade. Se tiver mais dúvidas, venha até a gente, nós ajudamos você a tirar suas dúvidas da saúde ambiental da sua fazenda. Perfeito, Gracita. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória sensacional da sua vida. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço também as pessoas que nos acompanharam aqui em mais um podcast Negócios de Primeira. Até a próxima, pessoal.